Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo, professor Raimundo, e hoje eu vou fazer um vídeo diferente, um vídeo de react, tá? Aqui num vídeo do canal Universo Narrado, que é um canal que eu gosto muito. Eu não lembro aqui qual é o nome do rapaz que faz, eu lembro que ele já ouvi ele falar que ele tem um mestrado em física. É um canal que tem muito a ver com matemática, física, né? E de vez em quando saem uns vídeos que eu acho bem interessante. E eu queria reagir a esse vídeo aqui, ó. Que tem essa capa, o verdadeiro inventor do cálculo. Aí o título é Fermat, o problema de otimização. Que é uma aplicação de derivada, né? Otimização. Cálculo de máximos e mínimos. Então eu queria assistir o vídeo aqui com vocês e fazendo alguns comentários do que ele vai falando, né? Tentar contribuir um pouco. Já aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito. E se você gostar também desse formato de vídeo, pode ser que seja uma playlist só de eu reagindo. Aí você pode dizer sua sugestão de vídeo aqui na descrição desse vídeo, ou também mandar o link direto lá no Instagram também, que eu tô de olho, tá? Eu posso reagir a um vídeo que vocês queiram. Vamos começar logo aqui assistindo. Salve, salve, Universo Narrado. Só que eu tenho um desafio de matemática. Esse desafio é muito mais uma desculpa pra gente aprender umas coisas novas e ficar mais inteligente. Então a promessa do vídeo é essa. Quem ficar... Olha aí, pessoal, no mínimo, a gente vai ficar mais inteligente. Olha, eu tô precisando ficar mais preocupado com o meu nível de inteligência. Até o final, com certeza, sai mais inteligente do que entrou. A gente vai falar um pouquinho sobre matemática, geometria espacial, cálculo de volumes, funções e principalmente como otimizar problemas. Tipo tomar derivadas, para quem já ouviu falar nisso, sabe? Como achar o valor máximo de uma função, mínimo de uma função, porém sem usar derivadas. Na verdade, a gente vai falar do cara que criou as ideias que levaram ao conceito de derivadas. Que cara é esse? É o Newton? É o Leibniz? É o João Kleber? Não, é o Pierre de Fermat. É dele que a gente vai falar aí hoje. Por que ele falou do Newton e do Leibniz? Porque Newton e Leibniz são considerados aí os pais do cálculo, né? Ele está trazendo aí uma teoria de que o pai verdadeiro do cálculo aí, nessa interpretação dele, de acordo com o que ele vai falar, é o Fermat, né? Vamos ver aí. Ele vai continuar falando. Interessante. Presta atenção. Olha o que está acontecendo aqui então. Qual é o desafio? Pensa um pouquinho aí, cara. Não é simples o problema não, mas pelo menos pensa um pouco, queima um fosfato aí, pra você, enfim, sair desse lugar aí da inércia e tal e botar seu cérebro para funcionar, ativar ele. O desafio é o seguinte, cara. Você vai construir uma caixa de sapato, beleza? Um paralelepípedo reto retângulo para os mais matemáticos aí. A base é um quadrado de lado X. Isso aí é geometria espacial, né? Vamos ver aí o problema que ele vai propor e como ele vai resolver. Beleza? E você pode variar esse lado X aí. Você tem liberdade para mexer nele, mas a base é um quadrado. Você também tem liberdade para mexer na altura, desde que a soma da dimensão da altura mais a largura mais a profundidade dê 45. Então está meio que fixado uma espécie de perímetro dessa figura. Não é bem um perímetro, mas enfim. A soma das três dimensões dá 45 e a pergunta é, qual que é o valor de X que maximiza o volume da caixa? Como você faz o volume da caixa? Olha aí, vai ter que maximizar, né? É um problema de máximos e mínimos, né? No caso desse, de máximo, que também pode ser chamado de problema de otimização, né? Encontrar o valor ótimo e esse ótimo, às vezes, é um valor máximo. Mas normalmente se usa derivada para resolver esse tipo de problema, né? Calcular a primeira e a segunda derivada ali e utilizar elas para chegar no resultado. C máximo, é isso que eu tenho para te perguntar. E aí, como é que você escolhe? O X tem que valer quanto? 2, 3, raiz de π? Qual o valor de X que maximiza o volume da caixa? Duas restrições, a base é quadrada e essa soma ela tem que acontecer. Faz sentido? Então, só para desenhar um pouquinho aqui, cara, tá aqui as várias possibilidades de caixa que você pode fazer. Você pode aumentar, por exemplo, a base, diminuir a altura, diminuir o quadrado da base, aumentar a altura. Tem várias caixas possíveis que você pode construir. Eu diria que tem infinitas caixas possíveis que você pode construir baseado nessas duas restrições aqui apenas. Da base ser quadrado e disso que ia acontecer. Minha pergunta é, dessas infinitas, escolha uma. Aqui tem volume máximo. Então tá, eu vou escrever aqui matematicamente o que significa a condição de restrição que foi imposta, que é a soma da altura, estou chamando de H,
mais largura, quantidade, a soma das três dimensões tem que dar 45. Então, x mais h tem que ser 45, ou 2x mais h é igual a 45. E você pode, por exemplo, isolar o h, vamos deixar as coisas em função de x. O que ele está fazendo aqui é modelando uma função, né, que contenha todas as informações do problema. Normalmente, o problema de otimização, ele vai modelar tudo com uma função, e é essa função que ele iria derivar, né, para chegar na solução. Mas aqui, como eu não sei ainda que forma, que metodologia ele está usando aí do Fermat para resolver o problema, eu não sei muito bem para que caminho ele está tomando aí, não. O h, ele é 45 menos 2x, beleza? E como que você quer maximizar o volume? Vamos escrever o volume, cara. Como é que você calcula o volume? O volume de um paralelepípedo desse é a área da base vezes a altura. A área da base, no caso, é a área de um quadrado, vai ser x ao quadrado, né? Então, enfim, a área de um quadrado, vamos colocar aqui, ó, x quadrado vezes h, 45 menos 2x. Aí presta muita atenção, porque agora vai aparecer uma função que você não tem a segundo grau, taca ali do vértice para de graça, né, cara? Aqui nós estamos falando de um negócio que vai te deixar mais inteligente. Já apareceu um negócio talvez um pouco novo, porque olha só qual que vai ser a função. X quadrado vezes menos 2x, menos 2x ao cubo, mais 45x ao quadrado. Então deixa eu jogar mais pro canto aqui essa caixa. Cara, essa não é bem assim uma função daquelas tão triviais, né? Então tá aqui, ó, o volume, ele depende desse valor x e depende de um jeito assim que a gente não tem tanta familiaridade, né? Uma função do terceiro grau, né? Ela varia com x ao cubo. Você fala, nossa, essa função é complicada. E o que você quer, velho, é achar o maior valor possível dessa função. É de se esperar que essa função tenha um valor máximo, né? Porque você fala, cara, deve ter algum valor de x que eu escolho que otimiza a caixa, que me dá a melhor caixa de todas dentro dessas circunstâncias, a caixa de maior volume. E só para a gente visualizar isso um pouquinho melhor, não seria necessário, mas vai deixar muito mais fácil o que a gente vai fazer aqui. Eu vou até colocar para você aqui de graça como que é o gráfico disso. Você poderia perguntar como é que eu desenharia esse gráfico, na verdade é um pedaço do gráfico só. Se perguntar como é que você desenha esse gráfico, isso não é relevante agora, é só para deixar um pouquinho mais visual a coisa. A cara dessa função matemática é imprescindível para a gente não, mas vai ajudar muito a gente visualizar. E como é de se esperar, como a gente já sabia, tá aqui, velho, existe um valor máximo, existe um... Uma dica aqui para quem está estudando e às vezes quer utilizar o gráfico para tirar alguma informação e você não sabe fazer o gráfico, você pode usar um software, como por exemplo o GeoGebra. Tem até aplicativo para celular do GeoGebra, você faz lá também e faz um esboço para tentar entender aí. Um volume máximo e você pode escolher de um jeito inteligente um certo valor de x que te dá o volume máximo da caixa. E meio que na real é isso que a gente quer fazer. Qual o valor de x que maximiza o volume? Cara, isso não é muito simples, como eu disse, é uma função do terceiro grau. Aí agora que entra a genialidade, agora é hora de você pensar, agora é o desafio. Pô, cara, é uma função que você não tem a manha de maximizar. A do segundo grau você sabe de cor e salteado, você decorou essa porcaria aí. Agora é que entra a inteligência. Um problema é que você não tem de antemão a solução dele. Você tem que desenvolver. Isso aqui é matemática, cara. Já parou pra pensar nisso? A matemática não é um amontoado de forma que você decora e sai reproduzindo. A matemática é essa parada aqui, velho. É dar de cara com um problema diferente, saber pensar. Ter criatividade, imaginação, criar ideias, velho. É isso que separa os homens dos meninos na matemática, beleza? Isso é a parte de raciocínio lógico, né? Você já ter domínio das ferramentas que você já aprendeu até ali, né? Das ferramentas de matemática e saber como utilizar elas para resolver problemas novos que vão surgindo. E assim você vai construindo, né? Uma base que para cada vez que você for vendo problemas novos, aquela base vai te ajudar a ter uma ideia diferente ou como começar um caminho. E é assim que funciona mesmo a matemática. Então tá, vamos embora. Qual que é a minha ideia? A minha ideia não, mentira. Essa ideia aqui foi do Fermat lá no século XVII. Tô só te apresentando ela. O que o Fermat falou foi o seguinte, cara, se eu quero achar... O Fermat nem sabia como desenhar esses gráficos e tal, mas ele devia conceber visualmente isso de algum jeito. Ele falou, velho, essa função deve ter um valor máximo, porque... O Fermat não tinha GeoGebra, né? Vocês têm aí o GeoGebra, nós temos o GeoGebra hoje em dia, então a gente pode utilizar. Deve ter um volume máximo para essa caixa. E o que ele pensava é, cara, a parada é mais ou menos a seguinte... como que eu posso distinguir essa condição de estar no máximo da função? Aí ele fala, velho, eu vou traçar uma reta horizontal.
Essa reta horizontal, por exemplo, aqui, ela intercepta esse gráfico em 2 pontos, ponto A e ponto B. Se eu for subindo essa reta, o que acontece? O ponto A, ele começa a se aproximar do ponto B. O x igual a A se aproxima de x igual a B. Mas ainda assim, essa reta horizontal corta a função em 2 pontos. Na hora que eu chegar no máximo, velho, o A vai ser igual ao B. Vai tudo coincidir num único ponto. E a reta vai tocar a função num único ponto e não em 2. E se eu continuasse subindo essa reta horizontal, perceber é que essa reta ela não ia tocar o gráfico em ponto algum. Então o Fermat meio que usa essa condição para colocar matematicamente o que significa o máximo, o ponto mais alto da função. Então ele fala, cara, se eu traçar uma reta horizontal que corta o gráfico em 2 pontos, e se eu for caminhando com essa reta verticalmente para cima, na hora que eu chegar no máximo, significa que eu vou tocar a função num único ponto, que o A vai ser igual a B. E se eu passo do máximo, então essa reta não cruza mais a função. Esse é o argumento para tentar estudar e chegar lá em quem que é o máximo da função. Então, e esses são argumentos bem lógicos, né? Tanto que ele consegue explicar com bastante clareza aí as ideias do Fermat. Vê que as ideias são simples, né? Mas vamos ver como vai continuar o desenrolar aí dessa conta. O que ele fala, velho? Olha a ideia do maluco, isso aqui lá no século XVII, hein, velho? No século XVII, presta atenção. A ideia do maluco foi mais ou menos a seguinte. Ele falou, velho, beleza, vamos fazer esse negócio então. Eu vou começar traçando uma reta horizontal que corte a função em 2 pontos. Quais pontos? 2 pontos quaisquer. X igual a A e X igual a B. Que o valor de f de x, no caso v de x, né, o valor avaliado em x igual a b, me retornam o mesmo valor, nascendo aquela reta horizontal que corta a função em 2 pontos. Pô, mas eu não queria aquela que cortava a função num único ponto? Sim, é o que você queria, mas peraí, vamos começar do começo, depois a gente faz essa reta começar a subir, pra gente chegar lá no máximo. Beleza, então vamos escrever isso, cara, v de a igual a v de b. V de a é simplesmente colocar x igual a nessa expressão, 45a ao quadrado menos 2a ao cubo. Tá aqui, 45a ao quadrado menos 2a ao cubo. É o mesmo volume para a b. V de b, 45b ao quadrado menos 2. Não tem segredo não. Beleza, vamos só mais um pouquinho. Esse 45b ao quadrado. Se subir, você vai ter ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui é igual a 2, que multiplica a ao cubo menos b ao cubo. E você sabe, velho, que você pode fazer uma fatoração aqui, né? Você tem a diferença de quadrados, que é conhecida, e tem a diferença de cubos, que também é conhecida, talvez não tão famosa, mas também amplamente conhecida. Que é o quê? Para quem não conhece isso, tá? Vou até destacar com uma cor específica aqui, ó. Colocar de azul o a ao quadrado menos b ao quadrado e o a ao cubo menos b ao cubo. São dois... E só cuidado aí, né? Para vocês não se confundirem. Aqui não é a menos b ao quadrado, nem a menos b ao cubo. Por isso que não dá para ele já passar a dividir e simplificar. Por isso que ele vai utilizar aqui alguns produtos notáveis aí, né? Algumas formas de produtos notáveis para ele conseguir simplificar mais essa expressão. Vamos ver o desenrolar. São dois produtos notáveis, tá? A ao quadrado menos b ao quadrado é isso. Produto da soma pela diferença. A ao cubo menos b ao cubo é isso aqui. É a menos b, que multiplica A2 mais AB mais B2. Então, eu vou só substituir, ó, 45 vezes diferença de quadrados. Vai entrar quem? Esse cara aqui, ó. A mais B vezes A menos B. Isso é igual a 2 vezes A ao cubo menos B ao cubo, que é, no caso, A menos B, A2 mais AB mais B2. Se você nunca viu isso, você pode distribuir esses termos aqui e tal, e ver que de fato vai dar isso, tá bom? Beleza. Então, assim, não sei se você enxergou, mas eu não mudei nada na expressão, eu só reescrevi. Tá aqui aquele membro e tá aqui o outro termo do segundo membro, que era esse cara aqui. Tá de boa? Não mudamos nada não. Tá, então, vamos agora cancelar as coisas. O A e o B, eu tô partindo do pressuposto que eles são números diferentes. Eu corto, a reta horizontal corta a função em 2, beleza. Então, eu posso cortar aqui, ó, A menos B com A menos B. Eu estou supondo que são dois números distintos. Então, A menos B é diferente de 0. Beleza. O que sobrou aqui, cara? Sobrou o seguinte, 45. Por que ele faz essa distinção, né, de que o A e B são diferentes aí? Porque se eles forem iguais, né, ele, nessa simplificação que ele fez, isso seria, na verdade, uma divisão por 0, né? Ficaria 0 dividido por 0 e seria uma indeterminação matemática.
Mas como ele explicou, o A é diferente do B, então logo essa divisão por zero não vai existir aí. Que multiplica A mais B. Presta atenção, velho. Olha a genialidade do Fermat. Acompanha o raciocínio aqui. Isso aqui é igual a 2 vezes A ao quadrado mais AB mais B2. Olha a ideia genial do cara. Ele chegou, desenvolveu um pouquinho a equação, brincou com ela, cortou um termo, deu uma simplificada e falou, cara, tá, é isso aqui que eu tenho. 45 vezes A mais B é igual a 2 vezes A ao quadrado mais AB mais B2. Aí ele fala, cara, então eu estou numa situação como essa aqui. Beleza? O A e o B são números diferentes, a reta horizontal aqui cortaria essa função em 2 pontos distintos, só que isso não é o que eu quero, porque eu estou batendo num volume aqui, né? Se o x for A ou o x for B, eu vou ter um certo volume da caixa que não é o máximo. Aí ele fala, velho, então faz essa reta vertical subir até você chegar no máximo. E o que acontece quando você chega no máximo? Cara, quando você chega no máximo, o A se torna igual ao B. E o Fermat pressupõe, velho, que essa ação ela deve continuar valendo para quando A for igual a B. Antes não estava valendo não, né, cara? Inclusive, eu cortei aqui A menos B com A menos B. E se A é igual a B, isso aqui é zero. A menos B é zero. Você não pode cortar zero com zero. É tipo dividir por zero. Isso aí é pecado. O Fermat meio que vai massageando a equação, elimina as coisas que dariam pau, tipo divisão por zero, e fala, cara, a partir de agora, o que eu quero agora é ver como que essa relação se comporta se eu falar que o A é igual a B. Ou seja, eu basicamente subo com essa reta vertical e obrigo ela a tocar num único ponto da função. Ou seja, eu vou estar no máximo dessa função. A ideia do maluco, cara, de como achar a reta que tangencia o máximo da parábola. E agora é importante isso que ele está falando, né? Antes ele não estava considerando A igual a B, por isso ele conseguiu simplificar. Agora que ele vai, pelo que eu entendi, ele vai considerar que o A é igual a B para ele chegar no ponto de máximo. Essa divisão que vai acontecer agora é normal, não vai ter problema nenhum com A ser igual a B, porque onde daria problema ele já simplificou, ficou lá para trás, não vai ter nenhum problema. Essa estratégia de cálculo normalmente acontece quando a gente está calculando o limite, né? No limite a gente consegue fazer algumas simplificações para poder aplicar o valor do qual o x está tendendo para a função. Quando ela ainda não é contínua, a gente faz simplificação. A gente chega numa expressão resultante que aí já vai ser contínua. Aí a gente consegue substituir. A lógica é um pouco parecida, mas sinceramente ainda não sei aqui no que ele vai chegar aqui, se já vai chegar na solução, né? Vamos ver, eu tô curioso. Lá em cima. Beleza, ele fala isso, cara, então vamos fazer isso, tá aqui. 45 vezes A mais B é igual a 2 vezes A2 mais AB mais B2. Então ele fala, cara, a partir de agora, o A é igual a B. Então A mais B é A mais A. A ao quadrado mais A vezes B é A vezes A. Então é A ao quadrado também. Mais B ao quadrado. B ao quadrado também é A ao quadrado. O A é igual a B, velho. Nós estamos agora chegando aqui, né? Então, a ideia do maluco é mais ou menos por aí, velho. Como é que fica? 45 vezes A mais A, 2A, é igual a 2 vezes 3A ao quadrado. E aí, cara, você pode dividir os dois lados da equação por 2, pode dividir por 3 também. 45 dividido por 3, 15. 15A é igual a A ao quadrado. E essa equação, soluções, ou o A vale zero, beleza? Porque 15 vezes 0 é igual a 0 ao quadrado, é uma possibilidade, mas não é o que nos interessa. O A é igual a 0, a caixa tem volume zero, volume mínimo. Então, de quebra, essa solução do Fermat te dá o volume mínimo e o volume máximo da caixa. Se a caixa tiver volume zero, primeiro não é nenhuma caixa, né? Não vai ter dimensão nenhuma, né? Ou pelo menos vai ter uma dimensão, não vai ser mais uma caixa. Ou então o A vale quanto? Divide por A dos dois lados e o A é igual a 15. O A é igual a 15. Cara, o A, lembra o que é o A e o B, né? O A e o B tá aqui, velho, são os valores de X. Ah, tá aqui, ó, X é igual a é igual a B. Então, ou seja, X igual a 15, voltando aqui agora, né, pro seu problema original. Na teoria, esse 15 aí que ele encontrou já é um dos lados do quadrado da base aí da caixa dele, né? Tá aqui sua caixa, ó, X é igual a 15. X era o que mesmo, velho? X era o lado da base da caixa, que era inclusive o que você queria descobrir. Qual que é o valor de X? Volta na pergunta aqui, né? Acho que tá aqui, né? Não, tá antes ainda aqui, ó. Valor de X que maximiza o volume da caixa. X igual a 15, velho. O Fermat deu um jeito maluco aqui de chegar no máximo
da função qualquer que ele tem ali. O que ele começa, então, de novo, ele não estava desenhando isso aqui, mas isso aqui visualmente facilita a gente a entender o problema. Basicamente, a ideia é, suponha dois valores de x distintos que te dão o mesmo y. Ou seja, visualiza que existe uma reta horizontal que corta a função em 2 pontos. Dá uma massageada nessa equação, mexe com ela e depois fala que o A é igual a B, cara. Ou seja, o que você está fazendo é empurrando essa reta para cima e dizendo que ela tem que tocar a função num único ponto. Beleza? Você chegou no máximo dela, por mais bizarra que seja essa função. Então tá aqui uma solução, velho, A igual a 15. Para quem entende um pouquinho de cálculo, esse é um dos problemas difíceis pra caramba do cálculo, que é achar a reta que tangencia uma curva em qualquer ponto. Esse é um problema dificílimo que a gente resolve com um tal de negócio que se chama derivada. Mas basicamente é isso, cara. Dado um ponto qualquer x, como eu descubro qual que é a reta que tangencia aquela curva naquele ponto específico? Então tem uma curva aqui, ó, f de x. Como que eu faço isso? Cara, sabe qual que é a ideia? A ideia é pega uma reta que corta a função em 2 pontos. Por exemplo, é que ela passa... Agora ele está generalizando essa ideia, né? Ele fez lá só para aquela curva que estava meio praticamente simétrica ali, né? Como se fosse uma parábola, apesar de que não era. E agora ele está generalizando para qualquer tipo de curva. Usar a mesma ideia, né? Passa por esse ponto, mas passa por um outro. Ela corta em 2 pontos. Aí faz um ponto se aproximar do outro, que aí a reta passa a ser tangente. Como é que é? Entende aqui, ó. Olha esse desenho aqui, então. Então você tem 2 pontos aqui, ó. X igual a A e X igual a B. Tipo o que a gente fez ali agora há pouco. Aí, velho, vai fazendo o A se aproximar do B. Então, a minha reta corta a função em 2 pontos. Aí, se o A se aproxima do B, ela continua cortando a função em 2 pontos. Vai chegar uma hora que se o A tender ao B, se o A for muito próximo do B, tá aqui. Eu vou ter exatamente a reta que tangencia aquela curva naquele ponto, que toca a função num único ponto, que é uma reta tangente. Então, o raciocínio é mais ou menos o seguinte, cara, traça aqui uma reta, beleza? Pega aqui, ó, esse carinha aqui é o X... Essa é uma observação, essa reta que toca em 2 pontos é chamada de reta secante, né? Ele pega uma reta secante e vai tendendo ela até o ponto onde essa reta vai ser tangente à curva, né? Essa ideia é uma noção de derivada também, né? Uma ideia de aplicação de derivada, uma ideia do que seria a derivada. Mais delta x. O que a gente quer, na maior parte das vezes, velho, é achar o coeficiente angular dessa reta, né? O coeficiente angular de uma reta a gente costuma chamar de m, que é a tangente do ângulo que essa reta faz com a horizontal. Lá da geometria analítica, a gente calcula essa tangente aqui da seguinte maneira: delta y sobre delta x. Beleza? Delta y sobre delta x. O que é o delta y? Aqui, ó? O y aqui seria o f de x. O y desse camarada aqui seria o f de x mais delta x. Então, esse delta y nosso aqui seria f de x mais delta x menos f de x. Tudo isso dividido pelo delta x. Beleza. Essa fórmula que ele está escrevendo, né? Se tiver um limite na frente, é a definição de derivada. Né? Beleza, mas isso aqui não é o coeficiente angular da reta que tangencia a curva, né? Ela, na verdade, é secante essa reta, ela corta a curva em 2 pontos. Só que o que você faz, cara? Faz o delta x ser quase zero. Se o delta x é quase zero, esse pedacinho é quase nulo. A gente fala que a gente vai fazer o delta x tender a zero. Então se o delta x tende a zero, essa reta se aproxima cada vez mais da reta tangente, porque esse ponto aqui, ele vai se aproximando do outro. Como é que eu faço esse cálculo? Que cálculo é esse? É um cálculo que a gente chama de limite. Então, o coeficiente angular da reta seria o limite de quando o delta x tende a zero. Desse negócio maluco aqui. Isso aqui, para quem não conhece, é justamente a definição do que é a derivada de uma função bem parecido com essa ideia, a reta, né, cortando a função num único ponto, é a reta tangente. Aqui a gente aplicou para um caso um pouquinho mais geral, que é achar o máximo. E olha como é que isso é genial, cara. Você consegue achar o máximo de uma função sem ter uma fórmula fechada para isso. Você decorou já como que você acha o x do vértice, o y do vértice, né? As coordenadas do vértice de uma parábola. Agora meio que a gente conseguiu achar as coordenadas do vértice de uma função no 3º grau. Mas eu não te dei... Isso, ele não deu fórmula realmente. Isso, para algumas pessoas, é um ponto positivo. Não ter a fórmula, mas tu ter ali uma ideia de como vai fazer, o algoritmo mais ou menos, o passo a passo,
as ideias que tu vai ter que seguir do início ao final, é um ponto positivo. Para algumas pessoas que têm uma certa dificuldade em entender o que ele explicou, a lógica por trás do que ele explicou, o raciocínio, né? Essas pessoas, infelizmente, vão achar ainda mais difícil sem ter a forma. Mas é assim mesmo, cada um vai ter uma dificuldade diferente. Mas para mim, por exemplo, eu achei um método interessante. Eu usaria essa estratégia do Fermat hoje ainda para calcular ponto de máximo mínimo? Não, né? Ainda faria do jeito mais usual mesmo, usando derivada. Mas é muito interessante o vídeo. Vamos ver a conclusão dele aqui. Não tem fórmula nenhuma para isso. A gente trilhou um caminho juntos aqui, que eu espero que a essa altura do campeonato você tenha chegado aqui no fim do vídeo mais inteligente. Me conta aí se foi eficaz, me fala o que você achou desse vídeo por gentileza e a gente se encontra numa próxima. Valeu. Beleza, eu gostei muito do vídeo, super interessante, parabéns pelo canal. Não sei se ele vai assistir, se um dia ele assistir, aí um abraço do professor Raimundo. Pessoal, se vocês gostaram desse tipo de vídeo também, de react, vocês podem mandar suas sugestões para eu ir reagindo. Se vocês quiserem que eu comente alguma coisa, vocês podem deixar aí nos comentários ou mandar lá no Instagram também. Beleza? Não esquece de deixar o like no vídeo se você gostou. Se inscreva no canal se não for inscrito. Até a próxima e falou!